Boa noite. Eu falei fora do microfone para tornar esta sessão ainda mais inclusiva e acessível, principalmente para as pessoas com deficiência. A partir de agora, eu passo a fazer a minha autodescrição. Eu sou Carla Soraya, sou mulher, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo blazer, blusa, saia e sapatos na cor preta e usando acessórios na cor dourada. Estou falando de uma tribuna que fica ao lado esquerdo da mesa do plenário e é confeccionada em aço escovado e granito. Lembro vocês que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, pela Rádio Fortaleza FM, frequência 90.7, e também está disponível no YouTube da Câmara de Fortaleza. Vamos então dar início à sessão. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Fortaleza realiza esta sessão solene de entrega da Medalha do Mérito da Segurança Pública ao senhor Rômulo Eustáquio Araújo de Aguiar e também a homenagem à Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL. Para presidir esta sessão solene, convidamos o vereador Jorge Pinheiro, autor do requerimento aprovado pelo plenário desta Casa. Senhoras e senhores, boa noite. Foi fraco, boa noite. Declaro aberta a presente sessão solene de entrega da Medalha do Mérito da Segurança Pública ao senhor Rômulo Eustáquio Araújo de Aguiar e homenagem à Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, requerimentos de minha autoria aprovados pelo plenário desta Casa. Convido para compor a mesa desta nossa sessão solene a nossa querida presidente da ASCOL, Miriam Gondim Matos. O vice-presidente da ASCOL, o seu Juvenal Antônio Araújo de Arruda Furtado. Doutora Raquel Dias Magalhães de Barros Leal, que é dos Advogados Conservadores do Brasil, ACB. A coordenadora do Núcleo de Professores da ASCOL, a nossa querida senhora Clésia Pimentel de Araújo. Solicitamos aos presentes que fiquem em posição de respeito, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, acompanharemos agora o hino nacional brasileiro, que poderá ser interpretado por todos. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte,
teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela as forte pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serpes da justiça clava forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Podem sentar-se. Rômulo Eustáquio Araújo de Aguiar nasceu em 12 de fevereiro de 1979. É policial militar desde 4 de agosto de 2003, formado como soldado pela Academia de Polícia Militar General Edgar Facó. O policial dedicou a maior parte de sua carreira ao policiamento ostensivo, tendo participado de projetos importantes nas administrações estaduais por onde passou, como Guardiões da Praia, no governo Lúcio Alcântara, Ronda do Quarteirão, no governo Cid Gomes, e Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades, COPAC. Em 2018, Rômulo Eustáquio foi homenageado, junto a outros colegas policiais, em sessão conjunta na Assembleia Legislativa do Ceará e na Câmara Municipal de Fortaleza, então presidida pelo presidente da LES, deputado Evandro Leitão, atual prefeito de Fortaleza. Além das atividades de policiamento ostensivo, já sargento Rômulo atuou no policiamento escolar do 6º Batalhão, garantindo adicionais reconhecimentos pelo destaque de seu trabalho, desta vez pelas comunidades escolares. Logo em seguida, o policial partiu para nova missão junto ao Grupo de Apoio às Vítimas da Violência, do COPAC, transitando também com o Grupo de Segurança Escolar. O sargento Rômulo continua atuando no COPAC até os dias de hoje. Vamos, então, a um histórico também da associação que será homenageada nesta noite. A Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, nasceu como projeto no mês de outubro de 2019, quando os cidadãos cearenses, preocupados com a representatividade da defesa da vida, dos valores cívicos, da família e para a vivência de um Estado mais orgânico e livre, se reuniram para organizar-se em entidade jurídica e lançarem propostas que pudessem transformar pessoas e a comunidade com projeto que as elevem a um melhor nível moral. Em 3 de agosto de 2021, após longa preparação e formação, é criada a ASCOL, Associação Cearense Ordem e Liberdade, sob a presidência da professora e mestre em administração Miriam Gondim Matos, que
que vem atuando junto com toda a diretoria, conselheiros e coordenadores para que a proposta, elaborada após cerca de 2 anos de estudo e planejamento, seja posta em prática. Com organização por núcleos, hoje congrega mulheres, jovens, pessoas com deficiência, monarquistas e professores em grupos de ações que visam o crescimento intelectual, a melhora da saúde mental, a um ambiente familiar saudável e uma comunidade pacífica. Hoje, com associados cearenses em mais de 14 cidades do estado, assim como nos Estados Unidos e na Europa, a entidade vem atuando em diversas lutas, seja pelas liberdades individuais, pelos valores da família, pela defesa de seus associados, por meio do atendimento jurídico, convênios e parcerias, além de manifestações e atos cívicos ou buscando diálogo com as autoridades, a fim de garantir que as pautas que defende sejam discutidas e avancem para construir uma sociedade mais livre e cooperativa. Uma salva de palmas aos homenageados da noite de hoje. E para prosseguir com esta sessão solene, convidamos o vereador Jorge Pinheiro para fazer a sua saudação. E mais uma vez eu desejo a todos nós uma excelente noite, onde nós possamos aqui, ao longo desta noite, nos debruçar sobre aquilo que tem nos unido, a busca de conservarmos os valores da nossa sociedade, a busca de nos dedicarmos a termos uma sociedade mais saudável, né, em todos os sentidos, onde a gente tem visto uma verdadeira, parece um caos hoje a sociedade em que nós estamos vivendo, e que o trabalho que vem sendo realizado pela Associação Cearense Ordem e Liberdade tem sido fantástico, mas descerei nos pormenores em breve. Apenas eu gostaria de iniciar também essa minha fala saudando todos os senhores e senhoras aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Fortaleza, Rádio Fortaleza, pelo YouTube. Essa sessão ela é gravada e já está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube e ficará aí então disponibilizada para a posteridade, né? Então, nesse sentido, iniciando as saudações da mesa, as protocolares, queria mais uma vez saudar nossa querida amiga Miriam Gondim Matos, presidente da ASCOL, que tem a alegria de, já há muitos anos, a gente conviver, debater, discutir estratégias e ações que sejam boas para a nossa cidade de Fortaleza, para barrarmos projetos absurdos que tramitaram ao longo desses últimos anos na Câmara, e bem como poder propor matérias de relevância que venham a contribuir para com a nossa cidade, para com o nosso povo. Então, uma grande alegria, Miriam, mais uma vez, estarmos juntos e dessa vez celebrando também e mais uma vez a Associação Cearense Ordem e Liberdade. Essa já é a nossa segunda sessão solene, daqui a pouco eu retorno para falar da primeira. Mas quero saudar também o nosso querido vice-presidente da ASCOL, seu Juvenal. Imensa alegria, seu Juvenal, mais uma vez, estarmos juntos. Seu Juvenal, que eu conheci já um pouco antes da ASCOL, né, naqueles jantares, naqueles encontros que nós tivemos, né, onde a gente esteve tanto com Dom Bertrand, né, Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand, e também nós estivemos em várias oportunidades também com o seu Sepúlveda, né, em oportunidades em que ele vinha também sozinho, principalmente na data do aniversário dele, que é 13 de maio, né, e nós estávamos juntos, então, também com alguns monarquistas, né, aqueles que já faziam parte do Círculo Monárquico, desde 89, o seu Juvenal é do Círculo Monárquico, né? E aí a gente teve várias oportunidades em que estivemos juntos e discutimos e debatemos, e
e fizemos ações em vista dessa nossa causa. Também saudar a doutora Raquel Dias, que já estivemos juntos em outras oportunidades, também discutindo algumas questões, principalmente questões jurídicas, né, relacionadas à defesa de liberdades individuais, quando a gente sabe que, principalmente aí ao longo dessa pandemia que houve, muitas liberdades individuais foram completamente suprimidas, para dizer o mínimo, né? Assim, a gente não pode falar só desrespeitadas, foram praticamente suprimidas, porque o medo tomou conta. Foi feito de maneira proposital um certo terrorismo, a gente pode dizer dessa forma. O medo tomou conta e aí muitos acabaram entregando sua liberdade, achando tudo aquilo que a gente passou como se fosse algo normal, e não foi. Aquilo ali, de fato, foi um estado de exceção, da exceção, da exceção, onde a gente precisou agir muito estrategicamente. A gente vai falar um pouco, mas de maneira muito breve, de ações que nós tivemos aqui juntamente com a ASCOL durante principalmente esse período. Mas um imenso prazer, doutora Raquel, também sou advogado, então para nós é uma grande alegria poder tê-la aqui enquanto advogada conservadora no Brasil, membro dessa associação. E também a nossa coordenadora do Núcleo de Professores, Clésia Pimentel de Araújo, que já teve que me defender muitas vezes, né? Porque eu sou muito perseguido, não pelos professores, mas por militantes que atuam fortemente nessa área e que nos perseguem porque nós somos inegociavelmente contra a implantação e o ensino de ideologia de gênero. Então, a maioria dos professores também é contra, mas aqueles que nos atacam, eles nunca dizem a verdade. Eles não dizem, o Jorge Pinheiro é o inimigo da educação. Eu sou o inimigo da educação, conhecido. Quem aqui é professor da rede pública já ouviu falar mal de mim, né? Não porque eu seja inimigo da educação, mas porque, da forma como divulgam, e é sempre assim que agem, espalham mentiras, né? E não dizem a verdade do porquê que são contra nós, porque a gente, como conservador, não tem como aceitar esse tipo de absurdo, nem doutrinação nas escolas, nem ideologia de gênero, ensino e propagação dela. Aí, com isso, a gente vai ser perseguido. Como não? Né? Se nós não formos perseguidos, está aqui a doutora Débora, sabe bem também o que é perseguição, porque está no meio acadêmico também e sofre por conta disso, né? Porque é impressionante, aí eu faço parênteses, né? É aquela velha máxima, né? Acuse-os do que faz, xingue-os do que é, né? Então, intolerantes nos chamam de intolerantes, mas quem é mais intolerante do que eles quando falam a nosso respeito? Não permitem que nós pensemos diferente. E quem pensa diferente deve ser excluído da sociedade, deve ser cancelado, deve ser rechaçado. É assim que tem sido a postura adotada contra nós. Mas dizem que nós é que somos intolerantes, né? Mas é assim que agem, e a gente precisa também, sabendo disso, saber como nos resguardar e atuar também fortemente no sentido contrário. Então, tendo saudado os membros da mesa, mais uma vez eu quero saudar aqui a todos e fazer o registro da presença do querido amigo doutor João Gabriel, né, que se encontra ali também atrás, filho do nosso querido deputado doutor Jaziel e doutora Silvana, né? Ele deputado federal e ela deputado estadual. Então, a alegria tê-lo aqui. Meu irmão, muito obrigado pela presença. Estamos juntos, todos juntos nessa batalha em defesa da vida, da família e dos valores cristãos. Uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Feito também esse registro, e se tiver alguma outra autoridade para eu registrar, eu peço que me tragam aqui à mesa para que eu possa fazer também o registro.
Nesse instante, eu peço só um pouco da atenção dos senhores e das senhoras, porque fui informado aqui que do lado do Gabriel está a doutora Mayra, né? Aí eu não tinha visto porque ela está bem atrás da coluna da minha linha de visão. Então, doutora Mayra, muito obrigado, seja muito bem-vinda, também uma alegria tê-la conosco, né, por toda a sua luta, por todo o seu trabalho também em defesa da vida, dos valores cristãos. Muito obrigado e que Deus abençoe. É uma honra também tê-la aqui conosco. E nesse sentido, eu queria também explicar de maneira breve, né, que a importância dessa sessão solene. Primeiramente, essa é a segunda. E muitos podem dizer assim, mas para que fazer uma segunda sessão solene? É porque a gente precisa fazer com que aqueles que são contra nós vejam, olhem que nós estamos sim aqui na Câmara de Vereadores e que não vão nos impedir e nem vão nos calar. Saibam que a primeira sessão solene aqui foi uma grande batalha. Houve uma grande batalha, porque atenção, e isso eu preciso explicar. Uma sessão solene é proposta por um vereador. Eu propus, primeiramente, uma sessão solene em homenagem à ASCOL, né? E quando você propõe uma sessão, essa sessão ela vem para o plenário. E o plenário pode derrubar ou aprovar. Né? E naquele momento foi trabalhado para derrubar a sessão solene em homenagem à ASCOL. E pouco tempo antes já tinha sido derrubada uma sessão solene do nosso querido amigo Carmelo, que então estava vereador de Fortaleza, e que tinha proposto uma homenagem, agora não me lembro para quem era que tinha sido, mas foi derrubada aqui no plenário, entenderam? E eles queriam derrubar também a da ASCOL, mas a gente fez todo um trabalho de articulação, fez um trabalho para mostrar aquilo que a ASCOL tem realizado, que ela saiu do plano do discurso para o plano da ação, e não fica simplesmente em rede social dizendo isso ou aquilo, mas tem ações concretas, seja pelo núcleo monárquico, seja pelo dos professores, seja pelo dos jovens, seja das mulheres, seja esqueci algum? Das pessoas com deficiência. Né? E ainda tem o do núcleo dos esportes, né? Não sei se é núcleo, mas que tem, não é núcleo, mas que tem ações que também são realizadas e alcançam muitas crianças e adolescentes e jovens por meio também das ações que a ASCOL acaba patrocinando, apadrinhando, por membros que também fazem parte da associação. E aí é nesse sentido que a gente precisa dizer que naquele momento a gente teve uma grande batalha, mas conseguimos e aprovamos a homenagem à ASCOL. E nessa segunda vez, já não houve mais nem guerra. Entendem? Por quê? Porque já viram que não adianta, não vão nos calar, e se vierem, vão espatifar na muralha. E foi isso que aconteceu, e por isso a gente faz essa nova homenagem e a gente vai acostumando a que nesta Câmara de Vereadores nós possamos sim dar vez e voz a associações que têm sim feito a diferença em Fortaleza e no estado do Ceará. Inclusive eu vi aqui também, né, no próprio relato do requerimento, que tem membros, inclusive, nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, para dizer aos senhores e às senhoras que essa noite para nós, ela tem esse cunho de culturalmente mostrar que nós acordamos,
que nós não vamos ficar calados, que não vão bater como bateram, e a gente vai simplesmente ficar caladinho, acabrunhado. Fortaleza acordou, o Brasil acordou. E é isso que nós temos visto. É por isso que hoje este plenário aqui está repleto de pessoas que sabem que nós temos feito a diferença. Que projetos absurdos, aqui a Ascol esteve presente, eu não poderia deixar de manifestar, naquele momento difícil da pandemia, onde queriam impor o passaporte sanitário, verdadeiro absurdo. Ora, as pessoas que não queriam se vacinar, por N razões, não queriam se vacinar, elas é que estavam expostas. Aqueles que se vacinavam estavam protegidos. Aqueles que não queriam fazer uso, e evidentemente a gente não pode deixar de falar, né, que era experimental e que hoje nós estamos vendo um monte de coisa acontecendo que a gente dizia lá atrás, olha, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, e hoje a gente está vendo se realizando aquilo que a gente temia. Mas bem, a gente vê o absurdo de que um projeto desse passaporte sanitário foi aprovado na Assembleia Legislativa a toque de caixa, atropelaram lá. E aqui a gente estabeleceu estratégias, que a Ascol também participou diretamente nas estratégias, a gente conseguiu aprovar audiência pública, tivemos audiência pública sobre esse assunto, e, ao final, foi adiada a votação para o ano, porque já era no finalzinho do ano. A gente conseguiu adiar a votação para o ano que vem, e como era de se esperar, ano que vem chegou, já não tinha mais aquele susto, já tinha passado, e aí não voltou mais a tramitar esta matéria do passaporte, que trazia verdadeiros absurdos, como um servidor público ter que ser exonerado se não tomasse a vacina. Se não tomasse a vacina, ele teria que ir trabalhar, só que sem a vacina ele não poderia trabalhar, não poderia entrar no prédio. Vocês lembram, né? E não poderia entrar no prédio, e aí levaria falta. E com isso seria ensejado o procedimento administrativo disciplinar, um PAD, que poderia ter várias consequências, inclusive a exoneração. E isso estava posto no projeto de lei. Então, para nós, algo como isso era absurdo. E a gente, graças a Deus, e aí é onde entra, pessoal, aquilo que precisa ser dito aqui. Tem algumas realidades que as pessoas pensam que tudo deve ser feito, eu vou usar um termo e aí eu vou me explicar. Tudo deve ser muito preto no branco, no sentido de que é tudo bem pragmático. Ou você é isso ou você é aquilo. Ou você faz assim ou então você é contra nós. E aí o que é que a gente foi fazendo? A gente foi vendo que a gente precisa agir nos bastidores. A Ascol entendeu isso. A Ascol entendeu isso muito antes de outros movimentos. A Ascol entendeu que era preciso atuar de maneira estratégica, que era preciso atuar nos bastidores. Como, por exemplo, foi aprovado na Assembleia lá rapidinho e aqui não passou. Porque agimos estrategicamente. Muitas coisas que a gente não fez e não vai falar sobre estratégias que a gente adota, até porque ninguém vai ensinar, né? E nem vai publicizar as estratégias que nos levam a vencer muitas batalhas que são travadas no plenário desta casa. Se você olhar aqui, tem um formato de uma arena, né? Porque aqui são travadas diversas batalhas. Aqui a gente conseguiu barrar projetos que queriam impor o banheiro de gênero, a não discriminação, caso uma pessoa que se sinta de uma determinada identidade
poder entrar no banheiro. Eles queriam impor para colégio, confessional ou não, público ou particular, era para todos os colégios, que não poderia discriminar em razão do gênero, nem em esporte, nem em livros didáticos, nem em banheiros. E aqui, através de uma ação estratégica, nós conseguimos barrar a aprovação desta lei. Quando a gente olha e diz, poxa, Jorge, você não é contra a discriminação, não? Claro que nós somos contra toda e qualquer discriminação, mas contra a imposição goela abaixo da ideologia de gênero e da teoria de gênero, que tem sido tão propagada, aí não dá para a gente ficar calado. Nós precisamos agir e atuar, e atuamos com todo o respeito às pessoas, mas atacamos as ideologias, atacamos essas ideias nefastas, com todo o respeito às pessoas. Sempre foi assim que agimos, e a ASCOL vem fazendo isso. Por isso, para encerrar aqui em relação à ASCOL e poder falar também um pouco do nosso querido Rômulo, Sargento Rômulo, eu preciso fazer esse devido reconhecimento à Associação Cearense Ordem e Liberdade. Muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm realizando em Fortaleza, em outras cidades do Ceará, um trabalho dedicado, que não fica em simplesmente falas ou discursos, mas que se dá principalmente nas ações e nos cuidados para com as pessoas mais vulneráveis, na ação e no cuidado de formação dos seus núcleos, dos seus membros, onde os membros têm ali uma formação realmente substancial, onde eles podem entender melhor o que se trata, por exemplo, o conservadorismo, o que se trata quando a gente fala do monarquismo, o que é a verdadeira inclusão, que não fica só em linguagens, mas que se dá de fato na acessibilidade, no cuidado para com as pessoas com deficiência, em políticas públicas que de fato incluam e não simplesmente sejam ideológicas. Então, parabéns à Associação Cearense Ordem e Liberdade por todo o trabalho que vocês vêm realizando, e eu peço a vocês, continuem. Com a mão eu agradeço. Em nome do povo de Fortaleza, muito obrigado. E com a outra mão eu peço, continuem. Viva a ASCOL! E aí, nesse segundo momento, nós temos uma grata também alegria de poder celebrarmos também nesse momento a entrega da medalha, do mérito da segurança pública ao nosso querido Sargento Rômulo, por todo o trabalho de dedicação que ele tem realizado. Muito interessante a gente conversando sobre isso, sobre a importância do trabalho de cada policial militar, que muitas vezes não é reconhecido. A gente fala muito de insegurança, porque, infelizmente, muitas estratégias daqueles que estão governando ou desgovernando acabam sendo infrutíferas e acabam subutilizando ou utilizando muito mal tanto os equipamentos que têm como os recursos humanos que estão disponibilizados para atuar na segurança pública. Mas muitas vezes é o policial militar que não tem o devido respeito e reconhecimento. E por isso nós resolvemos propor ao nosso querido Sargento Rômulo esta medalha do mérito de segurança por todas as vezes que ele sai de casa e, como todo e qualquer policial militar, não sabe se vai voltar. Durante anos dedicado à rua, aqueles que atuam diretamente em patrulhamentos, acaba tendo esse risco que é muito iminente e próprio, do policial militar, que deve ali ser aquela polícia ostensiva que visa prevenir o crime. Quando acontece qualquer coisa,
né, na cidade, os tiros e tal, todo mundo corre para longe, né? Eles têm que correr para cima, né? E proteger a todos nós, proteger os cidadãos. Então, na pessoa do sargento Rômulo, nós queremos, por esta homenagem a ele, homenagear a todos aqueles que, enquanto policial militar, têm se dedicado a proteger todos nós. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar da segurança pública para explicarmos isso. A culpa não é dos policiais. Eles têm, sim, feito o trabalho deles, mas muitas vezes a culpa é daqueles que vão estabelecer como eles vão trabalhar e muitas vezes onde vão trabalhar. Quando a gente vê, por exemplo, destacado policiais militares para fazer segurança numa marcha da maconha, aí a gente vê como o desgoverno está grande. Aí a gente vê como eles vão ter que proteger muitas vezes, como foi feito outrora, né, pessoas que são de facção, que foram mortas e aí tem que fazer um resguardo, né? Não sei, nem me faltam as palavras para explicar o que é isso. Mas a gente olha absurdos como esse e vê o quanto eles também sofrem com isso. E precisamos valorizar. Muito obrigado, sargento Rômulo. Né? Eu sempre falo Rômulo, mas hoje eu quero, de maneira especial, tratá-lo por sargento Rômulo. Muito obrigado pelo trabalho, pela dedicação, pelos plantões, pelas noites mal dormidas, por todo o trabalho em prol da sociedade fortalezense e cearense. Muito obrigado por sua dedicação. E nesta homenagem que nós fazemos a você, nós queremos dedicar a todos os policiais militares o nosso carinho, a nossa gratidão e dizer que em breve o Ceará vai ser libertado. E nós vamos precisar muito da Polícia Militar para nos ajudar a lidar com a segurança, porque o Ceará, em breve, vai ser libertado desse desgoverno. Então, viva Sargento Rômulo, viva a ASCOL, viva a Polícia Militar, viva, com a graça de Deus, a segurança pública. E queria fazer um momentozinho de uma quebra de protocolo, né? Eu gostaria de convidar a professora, nossa querida Clésia Pimentel de Araújo, que é a coordenadora do Núcleo dos Professores da Associação Cearense de Liberdade, para fazer uso da palavra, podendo se dirigir até a tribuna, para então nos fazer aí uma fala. Boa noite. Na condição de professora de educação inclusiva, não poderia deixar de fazer minha autodescrição. Sou a professora Clésia Pimentel, sexo feminino com muito orgulho, definição biológica de fêmea, cromossomo XX e órgãos reprodutivos específicos. Cor branca, cabelo tamanho médio, nos ombros, loira, textura fina, usando óculos de grau, uma saia, blusa e casaco na cor verde. Estou de pé no púlpito do plenário da Câmara Municipal de Fortaleza para melhor comunicação visual e oral, em meio às inenarráveis sensações e emoções de se fazer presente neste momento tão importante em discursar em agradecimento a todos os homenageados. Cumprimento ao vereador Jorge Pinheiro, que preside a sessão e a mesa, a professora Miriam Gondim, doutor Juvenal, presidente e vice-presidente ASCOL, doutora Raquel Barros Leal e, por medidas protocolar, ao sargento Rômulo Eustáquio, o grande homenageado da noite. Sou mãe, coordenadora do Núcleo de Professores ASCOL, servidora do público, com lotação na Sala de Recursos Multifuncionais com atendimento educacional especializado
Na Escola Municipal Professora Maria Gondim dos Santos, no Papicu Regional 2, pois sou servidora de carreira. Parabenizo a nossa dedicada equipe dos profissionais de apoio e assistentes de inclusão educacional, que necessitam de mais valorização qualificacional, salarial e, sobretudo, um reconhecimento humano. Agradeço a Deus, ao senhor vereador Léo Couto, por atender ao requerimento do senhor Jorge Pinheiro, na honrosa sessão solene, em homenagem à Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL. Entrega da medalha Mérito da Segurança Pública ao senhor Rômulo Eustáquio Araújo Aguiar, demais homenageados, aos coordenadores de núcleo por relevantes serviços prestados à sociedade fortalezense, à sociedade cearense. Agradecimento em especial a todos os nossos associados, quer sejam no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e todos aqueles que acreditam nos valores das ações assertivas de todos os nossos projetos desenvolvidos ou apoiados pela ASCOL para o bem comum. Projetos como Funcional na Beira-Mar, coordenado pelo personal Edson Botelho, alfabetização, reforço escolar e futebol para crianças e adolescentes de iniciativa do pastor Emanuel, no bairro São Cristóvão, artes marciais do bairro São Geraldo e adjacência com Andréia Lucas. Caminho do Bem, com a professora Débora Leite, em apoio às crianças com transtorno do espectro do autismo, realidade que não tem como fugir dela. As famílias neurodivergentes, famílias atípicas de Itapipoca e a atuação mensal e voluntária da ASCOL. O Instituto Otávio Leite, Movimento Ceará Livre e os advogados conservadores do Brasil. E agora uma dúvida. Fazer uma fala convencional ou em um cordel, em valorização à nossa cultura, contextualizando o gênero poético popular em comemoração aos mais de 300 anos de nossa amada Fortaleza e a eterna Terra do Sol. Dos versos rimados e metrificados, entre história do brilho da medalha, do dever, a oportunidade de poder agradecer a que eu recito. É no ápice de um realismo que encanta que a ASCOL, em solo firme, se levanta, recebe essa medalha, luz e glória, por escrever no povo a sua história. Divisor de águas, marco primordial, honrando o mérito de quem é essencial. Parabéns aos que, com brio e resultado, protegem o presente e o passado. Do gesto à ação, ao vereador Léo Couto, o meu louvor. Pelo pleito, aceito com zelo e louvor. Jorge Pinheiro, em sua fala certeira, Georgette aqui vos fala, ergueu da justiça a nossa bandeira, pois a ASCOL bem sabe, em sua consciência, que o aplauso exige muito mais competência. É a meta traçada, é o bem que se faz, escolhendo justos para semear a paz. O canto do orador, que nobre missão me coube agora, falar a esse público a tempo honra, a emoção inunda, a voz quer falhar. Em que versos ouso o peito expressar? Será na moldura de um fato histórico ou num cordel o nosso abraço retórico? Escolho a rima da terra, o som do lugar, que a cultura do povo sabe abraçar. Mais de 3 séculos sobre um olhar. Se a Academia de Letras me desse o direito de mais de 300 anos dentro do peito, diria que em 5 minutos, sem hesitar, a ASCOL esteve presente em todo lugar. Viagem no tempo, prova viva e fiel de que a nossa missão vai muito além do papel. O rasgo do homenageado, que não queria suas palavras para ele, mas eu descumpri o protocolo. Das forças da raça ao forte de Nossa Senhora da Assunção,
O homenageado já trazia na mão o mapa, a estratégia, o plano traçado de um cigará seguro e muito bem guardado. Do rio Pajeú ao limite do Piauí, a alma passava por aqui. A cidade sonhada, o homenageado ensinaria a Silva Paulet, Rodolfo Herster, a arte que o traçado urbano requer. Muito além de Paris ou seu brilho francês, ele desdenhou nossa altivez e dela redesenhou, pois luxo nenhum cria um povo tão gaiato, esse nosso humor, esse sorriso nato. Da Barra ao destino, da Barra do Ceará, entre o mar e o vento, até Matias Beck pararia por um momento. Este homenageado é cabra retado, diria, enquanto a vila e a câmara ele ergueria sobre o monárquico ou luz da razão. Sua força moldou nossa fundação. Dos futuros dos núcleos, no esporte e na juventude, o nosso norte. Fazer da democracia um povo forte. 100 bairros e 20 a mais, sobre o zelo da ASCOL, tornariam-se iguais. A maior do Nordeste, em nota 1000, a ASCOL junto brilhando vitrine do nosso Brasil. A força das mulheres, o núcleo de mulheres, entre lutas e lida, desde a abolição, transforma a vida. Na Câmara, a voz feminina é prece. É lei que protege, é o fruto que cresce. Guerreiras de fibra, acima da média, vivendo silêncio, a dor aqui não é comédia. O olhar da inclusão, dos mestres que ensinam ao olhar cuidadoso, para o irmão com deficiência, o amparo generoso. Da serra ao sertão, do mar ao mormaço, inclusão se faz com afeto e abraço. Equipe que cuida, que entende que sente, a política viva que abraça e é gente da gente. E para finalizar, o voto final. O compromisso se firma, a fé se renova. Passamos com zelo por cada prova. A neurodiversidade é nossa realidade. E, por que não, a nossa verdade? Um mundo de cores e de alteridade. Seguiremos na lida, com o peito em brasa, pois o Ceará é a nossa casa e a casa do povo, a inclusão que abraça. Tenho dito, sua apoiadora Jorge Pinheiro. Obrigada. Estava conversando também, né? Acho que vocês devem ter acompanhado, se dizer que a gente tem 300 anos, né? Que Fortaleza tem 300 anos, que na verdade tem 422, né? Porque os 300 anos dizem respeito ao decreto que elevou o então povoado de Fortaleza à condição de vila. Dia 13 de abril de 1726, foi então publicado esse decreto do rei de Portugal e Espanha, que elevou a cidade de Fortaleza. E na discussão sobre qual seria a data do aniversário de Fortaleza, se seria ali junto ao Forte Schönburg, né, tendo Matias Beck como um possível fundador, ou lá na Barra do Ceará, no Fortinho de Santiago, tendo Martins Soares Moreno como fundador, acabou se escolhendo o dia 13 de abril de 1726 e deixando de lado aí mais de 100 anos de história de pessoas que aqui viveram, tiveram seus filhos, cultivaram a terra, construíram, morreram, e a gente não pode esquecer essa história. É por isso que a gente sempre precisa lembrar, né, que, na verdade, nós não temos só 300 anos, nós nascemos na Barra do Ceará, né, nascemos ali em 25 de julho de 1604, quando foi, então, inaugurado o Fortim,
de Santiago, tendo Pero Coelho vindo de Portugal, juntamente com Martins Soares Moreno, né? E o próprio Martins Soares Moreno depois volta e vem e reconstrói, alguns anos depois, sobre o escombro do Fortinho de Santiago, que teve que ser abandonado porque nós tivemos em 1607 a primeira seca registrada no Ceará, e em 1612 Martins Soares Moreno volta e reconstrói o Forte São Sebastião sobre o Fortinho de Santiago, e aí dá-se início a toda a colonização naquele povoado, sendo que em 1649 vieram os holandeses na segunda invasão e construíram ali um forte que hoje é onde fica a 10ª região militar. Ali tem os escombros do Forte Schönburg, que foi então construído por Matthias Beck, e depois da expulsão em 1654, o povo se reuniu tanto ali do Forte Schönburg como lá da Barra do Ceará e vieram com uma imagem de Nossa Senhora da Assunção lá da Barra do Ceará e chegaram então no Forte Schönburg e rebatizaram como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Fortaleza que já era conhecido como a Fortaleza do Ceará, com SI, e que passou a ser conhecido como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, e aí o nosso nome Fortaleza. Essa é a nossa história, que a gente precisa sempre também lembrar, né? Porque quem não sabe, quem não conhece a sua história, não sabe quem é. Precisamos fortalecer a nossa identidade e o nosso amor pela nossa cidade. Aproveitei aí as palavras da professora Clésia, né, que falou que nós temos mais de 300 anos para poder a gente falar e reforçar, porque nós temos muito esses recontadores de história, né, querem recontar a nossa história a partir de um pensamento ideológico, mas nós vamos sempre guardar a verdadeira história de Fortaleza, do Ceará, do nosso Brasil. Queria convidar agora para fazer uso da palavra a doutora Raquel Dias Magalhães de Barros Leal, podendo, para tanto, fazer uso da nossa tribuna. Com muita honra para nós. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, vereador Jorge Pinheiro, proponente dessa justa homenagem, demais autoridades presentes, membros e diretores da Associação Cearense Ordem e Liberdade, membros dos Advogados Conservadores do Brasil, aos quais tenho a honra de representar, na pessoa de sua presidente, doutora Patrícia Munhoz e Silva, aos homenageados desta noite, senhoras e senhores. Ocupo essa tribuna com profundo senso de responsabilidade, representando os advogados conservadores do Brasil, associação civil nascida na Paraíba e com atuação em todo o país. E afirmo desde já, este não é apenas um momento de homenagem, é, sobretudo, um momento de reconhecimento de trajetórias construídas com firmeza, coragem e convicção. A história da ASCOL não se resume a uma instituição. Ela representa uma ideia de ordem, uma ideia de liberdade, uma ideia de responsabilidade. E ideias não se sustentam sozinhas, elas precisam de pessoas. Pessoas que, ao longo dos anos, escolheram não se omitir, que decidiram agir quando era mais fácil se calar, que permaneceram firmes quando o ambiente exigia posicionamento. É por isso que esta homenagem é tão significativa, porque reconhece não apenas resultados, mas postura, não apenas conquistas, mas princípios. A parceria entre os advogados conservadores do Brasil e a Associação Cearense Ordem e Liberdade nasceu em um momento delicado da nossa história recente. Durante a pandemia, quando as garantias fundamentais precisaram ser reafirmadas, encontramos uma união de propósitos, um caminho de atuação técnica, responsável e comprometida com o Estado de Direito. A ASCOL cresceu e continua crescendo, com base em princípios claros, estratégias bem definidas e atuação transparente. E a ACB também estava estruturada, reunindo advogados em todo o país e fortalecendo uma atuação jurídica e coordenada e fundamentada. O Brasil enfrentou em 2023 um dos momentos mais sensíveis sob a perspectiva jurídica e institucional.
E, como advogados, fizemos aquilo que a nossa profissão exige, ocupamos o nosso lugar. Atuamos na defesa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não por conveniência, mas por dever. Foram meses de trabalho intenso, muitas vezes incompreendido, mas absolutamente necessário, porque naquele momento havia pessoas sem acesso adequado à defesa e à dignidade. E é importante dizer, com clareza, a advocacia não escolhe quem merece defesa. A advocacia garante que o direito seja respeitado. Há ainda um ponto que precisa ser destacado. Todo esse trabalho foi realizado de forma voluntária. Foi doação de tempo, doação de energia, doação de capacidade técnica, em favor daquilo que entendemos ser inegociável: a verdade, a dignidade e o respeito às garantias fundamentais. Não havia interesses pessoais, não havia ganhos, havia apenas o compromisso com a advocacia em sua essência. Em determinado momento, a atuação dos advogados conservadores do Brasil passou a ser questionada institucionalmente, culminando na instauração de procedimento no Supremo Tribunal Federal. Houve, inclusive, decisão liminar que resultou na suspensão das nossas atividades, no afastamento dos processos nos quais atuávamos, sob pena de multa diária de R$20 mil. Diante disso, tivemos que nos retirar de todos os processos e comunicar nosso afastamento compulsório. As atividades institucionais da ACB foram interrompidas, inclusive nos meios de comunicação, que permanecem silenciados desde então. São mais de 3 anos de silêncio. E seus diretores, dentre os quais eu me incluo, passaram a responder procedimentos de natureza criminal perante o Supremo Tribunal Federal, ainda em curso. Tempos sombrios, sobretudo diante do relativismo de ideias e posturas, em contraste com verdades que gradualmente vêm sendo reveladas. Mesmo sob o peso de pressões e das tentativas de silenciamento, permanecemos de pé, firmes na verdade e inabaláveis no dever que a nossa profissão nos impõe. Resistimos, resistiremos sempre. E se um dia conseguirem nos derrubar, ainda que não nos terão vencido, lutaremos, ainda que do chão, até o último fôlego. O tempo revela a verdade. Nada permanece oculto, porque o tempo, inevitavelmente, se impõe como senhor da verdade. A Constituição Federal é clara ao estabelecer que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da advocacia. Isso significa que defender o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não é uma escolha, é um dever. E, ao mesmo tempo, as instituições que representam a advocacia têm como missão a defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito e dos devidos direitos fundamentais. É por isso que hoje, ao olhar todos os homenageados, pessoas físicas e jurídicas, identificamos algo em comum: compromisso. Compromisso com valores, compromisso com princípios, compromisso com a construção de algo maior do que os interesses individuais: resiliência. Porque as instituições fortes não nascem por acaso. São construídas por pessoas que assumem responsabilidades, que não se escondem, que não terceirizam deveres. Fases difíceis não são permanentes. Elas passam e deixam como legado aqueles que não recuam. E afirmo com serenidade e convicção: tenho muito orgulho de fazer parte da trajetória da Associação Cearense Ordem e Liberdade e dos Advogados Conservadores do Brasil, instituições construídas com coragem, princípios e compromisso. Diante de tudo que vivemos, fica uma reflexão. Vivemos tempos em que, por vezes, valores parecem invertidos, em que o certo e o errado deixam de ser evidentes para alguns, mas há fundamentos que não mudam. Há princípios que não podem ser relativizados. E por isso encerro com uma passagem que traduz com precisão o tempo que vivemos. Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Que possamos permanecer firmes naquilo que é correto, na defesa da verdade, no compromisso com a justiça. Enquanto houver quem distorça a verdade, haverá quem se levante para defendê-la, e nós estaremos entre eles. Muito obrigada.
Nesse momento, o vereador Jorge Pinheiro fará a entrega da Medalha do Mérito da Segurança Pública e seu diploma ao senhor Rômulo Eustáquio Araújo de Aguiar. Por favor, à frente da mesa, o homenageado também. Sua esposa, Samara Santos, também está sendo convidada a participar deste momento. Agora a entrega do diploma, da medalha. Obrigada pela presença, parabéns. O vereador pode continuar, que a partir de agora faremos a entrega das homenagens à Associação Cearense Ordem e Liberdade, ASCOL, começando pela senhora Miriam Gondim Matos. Parabéns. A próxima a receber a homenagem é a senhora Clésia Pimentel de Araújo. Parabéns. Convidamos agora a senhora Helena Cláudia Aguiar de Holanda para receber sua homenagem. Parabéns, obrigada pela presença. Convidamos a senhora Maísa Vitória Ribeiro da Silva. Parabéns. A próxima homenageada, Maria Viana de Carvalho.
Parabéns. A próxima homenageada é a senhora Eveline e Silva Montezuma de Carvalho. Mas na luva está da cor errada. Parabéns. A próxima homenageada, Lara Xavier Santos da Silva. Parabéns. Próximo homenageado, senhor Francisco Emanuel Souza Silva. Parabéns. Chamamos agora Valdemar Carlos do Nascimento Filho para receber sua homenagem. Parabéns. Débora Lúcia Lima Leite Mendes. Parabéns. A próxima homenagem será entregue a Maria Herbene Cruz Soares Gomes. Parabéns. A próxima homenageada, Valdízia Maria da Silva. Parabéns. Próximo homenageado, Francisco Rogério Patrício de Oliveira. Parabéns. Próxima homenageada, Rosani Maria Marinho Maia.
Parabéns. Gente, é só uma frasezinha, sabe, que me fez mudar completamente assim a minha vida. Não é fácil você estar sobre uma cadeira de rodas, mas é divino viver. O próximo homenageado, senhor Pedro Queiroz da Silva. Parabéns. Próximo homenageado, senhor Juvenal Antônio Araújo de Arruda Furtado. Parabéns. A próxima homenagem será entregue ao senhor Esdras Diebe de Araújo Filho. Parabéns. A próxima homenagem será entregue à ACB, Advogados Conservadores do Brasil, aqui representada por Raquel Dias Magalhães. Parabéns. A próxima homenagem será entregue ao Instituto Otávio Leite e será recebido e representado aqui por Otávio Leite. Parabéns. A próxima homenagem será entregue ao Movimento Ceará Livre, aqui representado por Antônio José Costa. Meus compatriotas,
eu queria falar duas palavras. Nós somos uma resistência e não desistamos nunca de um Brasil livre. Obrigado. Neste momento, o vereador Jorge Pinheiro fará a entrega de uma placa em homenagem à Associação Cearense em Ordem e Liberdade, ASCOL, que será recebida pela presidente da ASCOL, Miriam Gondim Matos. Parabéns. E agora gostaríamos de pedir a todos os que foram homenageados que, por favor, retornem à frente da mesa do plenário. Os que estão sentados à mesa, apenas fique de pé. O vereador também pode retornar ao seu lugar lá, exibindo o seu certificado. Pode retornar à mesa. Faremos agora uma foto oficial desse momento. Senhora Miriam, pode baixar, porque senão vai ficar na frente do seu rosto. Parabéns a todos os homenageados. Podem retornar aos seus lugares. Com a palavra, o vereador Jorge Pinheiro. Convido a fazer uso da palavra a presidente da ASCOL, Miriam Gondim Matos, para agradecer em nome dos homenageados, podendo, para tanto, fazer uso da nossa tribuna. Ah, caixa. Sei que ela não saía do lugar. Pronto. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos. Ao senhor presidente da mesa, vereador Jorge Pinheiro, senhor vice-presidente da ASCOL, Juvenal, Arruda Furtado, aos demais componentes da mesa, doutora Raquel, professora Clésia. Bom, há pouco mais de 3 anos, exatamente no dia 25 de março de 2023, estávamos nesta mesma casa recebendo a nossa primeira homenagem. À época, eu ressaltei como o nosso caminho era árduo, difícil. Hoje sinto que tudo estava onde deveria estar para o nosso bem e nosso crescimento. Hoje vejo a ASCOL muito respeitada. Poderia listar aqui os aspectos que contribuíram para isso, mas acho desnecessário, pois os que aqui estão conhecem e confiam. Prefiro acreditar que 2 aspectos a citar são suficientes: a confiança na nossa constância de propósitos e a confiança no nosso exemplo de comportamento foram e são os nossos segredos. Nossos objetivos continuam os mesmos: defender a família e o direito à vida, os valores éticos, a propriedade privada, a educação e a liberdade religiosa. Continuamos promovendo eventos, ações
e projetos sociais, esportivos e culturais, nossos e em parceria com outras organizações. Continuamos estudando, pesquisando e repassando para os nossos sobre a evolução do pensamento e a história ocidental contemporânea. Continuamos defendendo nossas tradições, a multiculturalidade e a nossa identidade nordestina e brasileira. Continuamos incentivando a preservação da natureza, seu uso inteligente dos recursos naturais. Continuamos defendendo os direitos das crianças e dos adolescentes, orientando-os rumo à prática cidadã atuante. Continuamos promovendo a cultura, a boa educação, os esportes, o amor à pátria, a família e o desenvolvimento espiritual. Continuamos apoiando as pessoas com deficiência na busca de melhorias na sua condição de existência, desde a família até as entidades e o poder público, para a sua plena integração à sociedade. Para isso, contamos com associados que falam a nossa língua em quase todos os bairros de Fortaleza e representação em vários municípios, formalmente com atividades no Sertão Central e em Itapipoca. Onde houver oportunidade, a ASCOL estará. Isso dito, reforço acerca da importância dessa homenagem para cada um de nós que fazem a ASCOL. O reconhecimento dos que acreditaram e seguem acreditando em nós não tem preço e só nos motiva a seguir mais e mais sempre em frente. Por fim, agradeço a todos que fazem nesta casa e que tornaram esse momento possível. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Léo Couto, ao nosso querido vereador Jorge Pinheiro e sua maravilhosa equipe, Tiago, Petros, Dr. Patrick, Jean, se esqueci alguém, me perdoe. Agradeço aos membros de outras associações irmãs e outros movimentos com quem mantemos proximidade e parceria, aqui representados pelos homenageados, doutora Raquel, senhor Otávio Leite e o senhor Antônio Gomes Costa. Agradeço também a todos os demais homenageados, frisando o Rômulo Eustáquio Araújo de Aguiar, nosso conselheiro, de direito e de fato, o grilo falante da ASCOL, aquele que dá os melhores conselhos, que evita os acidentes e as dificuldades. Muito equilibrado, muito preparado e, principalmente, paciente. Muito paciente. Isso que faz do Rômulo o melhor conselheiro que a ASCOL terá. Não posso deixar de agradecer também aos nossos caríssimos diretores e queridos associados que fazem a família ASCOL, consolidando cada vez mais os laços que nos unem e carinhosamente aqueles que estão aqui presentes hoje. Por fim, agradeço ao nosso Deus que tem permitido e disponibilizado tudo a nosso favor, no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas e para fazer as coisas certas. Que continuemos contribuindo para a reparação do mundo. E aqui eu cito um termo em hebraico que significa tudo isso, Tikkun Olam. Muito obrigado, meu nome e em nome da ASCOL. E já nos encaminhando para o final desta nossa sessão solene, eu não poderia de mais uma vez deixar de agradecer a todos os senhores e senhoras que fazem parte
da ASCOL, que tem se dedicado aí a crescer por meio da formação, por meio dos debates, das discussões, para melhor servir. E acho que é uma das palavras que a gente não pode deixar de fazer o devido reconhecimento à ASCOL, é a prudência, a paciência, saber o momento certo de agir, pensar um pouco antes de explodir, né? Pensar um pouco antes das ações para que elas possam chegar mais longe, para que elas possam ser ações que, em vez de ter que pedir desculpa, né, por ter sido precipitada, elas alcançam e geram um muito obrigado por tudo o que estão fazendo. Então, nesse sentido é que eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, né, pelo jeito que a ASCOL tem atuado, e por isso que a gente se aproximou tanto, né? Muitas vezes nessa cultura do imediatismo, de que você tem que ser o primeiro a postar, que você tem que ser aquele primeiro a receber likes, etc., a gente acaba vendo muitas pessoas se precipitando e tomando decisões que acabam, em vez de ajudar, acabam atrapalhando. E é por isso que muitas vezes a gente agiu dessa forma enquanto vereador de Fortaleza, né? A gente, para alguns, é uma perda de time, né? A gente tem que agir logo, tem que ser rápido. Calma, vamos agir no momento certo, se tivermos que agir dessa forma. Vamos conferir se é isso mesmo, vamos ver se é assim que a gente deve responder, e nada como o tempo para nos ajudar e você não agir apressada, precipitadamente. É isso que eu enxergo muito também na ASCOL como uma grande virtude, a da prudência, né? Para não se acabar fazendo-se por precipitação coisas erradas. Então, quero mais uma vez parabenizar a ASCOL, dizer que vamos seguir juntos, buscando contribuir na transformação de Fortaleza e do nosso Ceará. Nesse diapasão de agradecimentos, eu gostaria de agradecer também a minha equipe, né, a minha assessoria, que sempre atua fortemente para poder termos momentos como esse, de sessão solene, agradecendo assim ao Samuel. Na pessoa do Samuel, quero agradecer a cada um dos membros da equipe, fazer a saudação especial também ao nosso amigo Gabriel, filho do doutor Jaziel e da doutora Silvana, que tem atuado fortemente aí também, sempre nesse nosso trabalho, né, eu não vou nem dizer de formiguinha, porque eu queria fazer só esse parênteses no agradecimento. Muita gente diz assim, uma andorinha não faz verão. Olha, a ASCOL e o nosso mandato é uma demonstração de que sim, a gente, fazendo o nosso trabalho, nós vamos reunindo outras andorinhas, e aí, meu amigo, o verão vem mesmo, e vem com força. Agradecer também a Guarda Municipal, o inspetor Joaquim, inspetor comandante Alexandre, inspetor Neves, subinspetor Ednário, subinspetor Erivaldo, subinspetor Robert, subinspetor Assis, guarda Marcos Sandro, a guarda Micheline, pessoal da imprensa, Soraya Santos, Paulo Sérgio, Otávio Luiz, Tiago Lima, Lúcio Shoa, André Lima. O Júlio César da manutenção, nosso abraço especial, juntamente aí também para com os seguranças, Rafael Oliveira, Charles Moraes, Emerson Patrício, e todo o pessoal do cerimonial, que também, sem todas essas pessoas de maneira especial que cerimonial, nós não teríamos essa sessão. Por isso, nosso agradecimento a Gabi, a Carla Soraya, a Iandara, Iago, Vitor Diniz, Ronildo Lins, técnico de som, e Osmar Cunha, garçom, que também está no serviço. Então, peço uma salva de palmas, todas estas pessoas, a nossa equipe, a nossa assessoria,
né? Para a gente ver, né? Para realizarmos uma noite dessa, a gente precisa de muitas mãos, né? Solicitamos aos presentes que fiquem em posição de respeito para que nós possamos acompanhar o hino da cidade de Fortaleza com letra de Gustavo Barroso e música de Antônio Gondim, que poderá ser interpretado por todos os presentes. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu. Em redor, para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. No esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus e das ondas que o sol ilumina. As jangadas te dizem adeus. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene de entrega da Medalha do Mérito da Segurança Pública ao senhor Rômulo Eustáquio Araújo de Aguiar e homenagem à Associação Cearense Ordem Liberdade Ascol. Desejamos a todos uma boa noite, que Deus os abençoe, que Deus abençoe Fortaleza.